Oba. Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Começando uma Super Mega Blaster Live. Vamos ver se alguém vai conectar. Vamos compartilhar aí a palavra de Deus. E vamos ver o que tem hoje de bom. Já estraguei a surpresa, que eu tirei o bigode. O pessoal tava falando que tava feio, então eu tirei. Bom, daqui a pouco vamos ter uma conversa, vamos ver se a gente vai conseguir falar com ele. Conversa internacional. Não sei se a gente consegue falar com nosso amigo. Vamos ver. Estou convidando algumas pessoas enquanto isso. Aqui você é o convidado de hoje, você não está sabendo, né? Será que eu consigo? Como que eu faço aqui? Aqui, fazer uma transmissão. Ah, tem aqui, ó, transmissão com nenhum espectador. Você tem que entrar primeiro, né? Fala pra ele, amigo, você está... Mas se eu sair, ele vai... E agora? Bom, tomara que ele entre daqui a pouco. Mas queria agradecer a você que vai nos assistir depois, que ao vivo você não está. Sabendo que hoje é um dia muito especial. Aqui. Agora eu consigo chamar nosso... Vamos aguardar ele fazer a conexão. Será um prazer muito grande estar contigo. Aguardando o contato responder. Agora sim, ao vivo, a cores. Buenas tardes. Buenas tardes, reverendo Renato de Castro. ¿Estás bien? Todo bien aquí, tranquilo. Estamos un poco distantes, pero bendecidos por Dios, guardados. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás tranquilo? Gracias a Dios, tranquilo. En la paz de Dios. A Lila tá rindo do meu espanhol. Solta essa língua aí. E aí, reverendo, Deus te abençoe e te guarde sempre na tua caminhada. Que Amém. o Senhor nosso Deus prospere os teus caminhos. A obra Amém. que Ele confiou nas tuas mãos seja próspera em nome de Jesus. Amém. Parabéns pelo teu aniversário aí. Oh, graças. Caramba, 35 anos, quem diria, hein? 34. 34? Aleluia. De crente. De braço, né? Tá bom. Então, o pessoal tá entrando aí. Eu queria agradecer, né, primeiramente, aí você pela mensagem. E você está num chamado específico, né? Dentro da visão da evangelização, né? Deus tem um chamado específico para a sua vida. Eu queria que você compartilhasse com a gente, nesse momento, né? Um pouco desse chamado e como tem sido as lutas, né? Diante do Covid aí. Amém. Bom, vamos realizar uma vigília. Porque é extensa na história e Deus tem sido muito bom. Uhum. Deus tem nos ajudado sempre nesse sonho missionário, nesse chamado missionário. Hoje em dia estamos na Espanha, Saragoça. Pela misericórdia de Deus, estamos já 2 meses aqui realizando o sonho de Deus. Que começou um dia lá na Bolívia, da minha parte, no ano de 1998. Que Deus tocou meu coração para as nações. Eu nasci e cresci num lar muito carente, lá das margens da minha terra, da minha cidade. Eu não tinha saído nem do estado, do meu estado, não tinha conhecimento do que era viajar, sair, nada. Mas o sonho estava aí.
Humanamente, muitas vezes eu tentei desistir porque eu olhava para mim mesmo, para aquilo que eu era, aquilo que eu tinha, mas aí Deus sempre ele avivava esse sonho, Sim. esse chamado, essa visão. Aí o tempo foi passando, eu fui caminhando na presença de Deus, fui crescendo ministerialmente na minha congregação, na minha igreja, fui separado diácono, né, obreiro, diácono, depois Deus me separou para o presbitério. Aí, para complementar meu chamado, Deus me apresentou uma linda esposa, uma mulher de Deus, com chamado também, chamado forte de Deus. Aí Deus combinou, me deu aquela ajuda ideal, idônea, né, que a Bíblia chama. Sim, sim. Aí juntamos os sonhos dele e a mão de Deus fez o sobrenatural. A gente só se dispôs a fazer a obra dele e ele fez o restante. E Amém, então amém. Deus ajuntou um boliviano, uma E brasileira, o brasileiro. e temos duas filhas lindas que estão caminhando, estão crescendo nesse ritmo missionário, também estão absorvendo a visão de Deus, né? Que é fazer a obra de Deus. E fazem parte do ministério, né? Fazem, graças a Deus elas fazem. Amém. E como, Elas dizem assim que elas são minhas músicas, são músicas, não? Elas são parte do meu ministério de louvor. amém, amém. Eu sei que quando isso em 98, né, Deus colocou esse chamado no seu coração, né? E de Sim. longe nós tínhamos a ideia, né, de que isso tudo ia acontecer, como nós estamos enfrentando aqui no Brasil, né? E como tem sido, diante desse novo episódio, né, do Covid, realizar a missão, você certamente tinha algum projeto específico, daí você chega, opa, tem que mudar alguma coisa, né? Como que foi esse momento aí? Fala pra gente. Reverendo, eu acho que eu compartilhei com o senhor a dificuldade que a gente tinha para chegar aqui. Uhum. Que solicitar o visto foi muito difícil. A gente saiu da Bolívia, a gente estava trabalhando, pastoreando na Bolívia, e saiu da Bolívia com a ideia que a gente em 4 meses ia chegar até Espanha. Mas aí realmente não foi o que a gente pensou. Demoramos um ano inteiro para chegar aqui. Sim. Então foi um ano não muito fácil, de muita ansiedade, porque tínhamos muita vontade de trabalhar, de fazer a obra do Senhor. E graças a Deus por vocês aí que deram um cantinho da obra aí para a gente se sentir um pouco útil, né? Fazendo um pouquinho do que a gente sabe fazer. Com respeito às aulas de espanhol, que na verdade foi a minha esposa que deu ali com vocês, né? Na IP. Então chegamos aqui e nos deparamos com a realidade da, da pandemia, né? Uhum. Da quarentena. Chegamos numa quinta-feira, já no domingo parou tudo. Então só a gente conseguiu frequentar uma vez só a igreja, assistir um culto, e só isso. Só isso. Depois aqui, bom, a gente está tentando fazer o trabalho como a maioria das igrejas aí também, utilizando muito as redes sociais, Sim, sim. pregando pela internet, né? Tentando não ficar parado, porque a igreja não pode parar. Então, Opa. porém, aos poucos aqui na Europa, tá passando já. Já estão liberando aos poucos o povo, tá passando a quarentena. Já o estado de alarme já passou e estamos no nível 1, onde já o povo está começando aos poucos sair para a rua. Tem um pouco de liberdade, né? Sim, sim. Mas ainda longe daquilo que você tinha imaginado, né? Longe daquilo que você certamente tinha alguns planos, né? Eu imagino que quando você sai daqui do Brasil, né? E faz a viagem, você já está cheio de expectativas, cheio
de motivações, né? Cheio de ideias, né? E de repente você chega, parece que é um balde de água fria, né? Com certeza. Isso para nós, né, não é diferente, né? Embora você tenha um chamado específico, né? Nós aqui também, na igreja, também temos essa mesma ideia, né? A gente tem um planejamento, né? E de repente você vê todo aquele planejamento não sendo possível de ser executado. Então você tem também, diante desse cenário, você tem também utilizado as mídias digitais, tem feito cultos pelas plataformas. Certo. Sim, certo. Está tendo um retorno bacana sobre... Sim, sim. Aqui, aqui a igreja não é muito grande, então os irmãos que tem aqui, eles conseguem se conectar pelo Facebook. A gente está utilizando o Zoom, né? Como a maioria das igrejas, para realizar os cultos. E, cara, tem resposta sim, os irmãos gostam. Porque hoje o crente sente muita falta da igreja, né? Hoje que a gente o pessoal não consegue chegar até a igreja, sente falta da igreja. Então, o Zoom foi uma ferramenta de Deus assim que conseguiu em parte, né, suprir a necessidade do crente de receber, né, o alimento diário, né. Aqui a gente faz culto, bom, até a semana passada fazia culto todo dia às 7 da noite, 1 hora de culto. Hoje que as coisas estão melhorando e que já está se tentando de normalizar, já paramos, estamos fazendo três vezes por semana. Entendi. Então, tem sido muito bom, sim. E quando você foi para aí, você para Espanha, né? Você está em Saragoça, né? Saragoça. Como que é o cenário religioso hoje aí da cidade, especificamente? Cara, assim, é meio. Eu vejo o seguinte: uma predominância do catolicismo, um país católico, Uhum. só que tem uma mistura de catolicismo forte com o ateísmo também. Porque no mesmo tempo que tem aqui o calendário gregoriano, que cada dia tem um santo, Uhum. na maioria daqueles que se chamam católicos são também ao mesmo tempo, não sei como explicar, da questão do ateísmo. Sim, Então é uma luta assim esquisita, sabe? Mas aqui predomina aqui o evangélico, o crente, né? O cristão é seita. uhum. É seita. Então aqui religião que presta para eles é o catolicismo, né? Entendi. E qualquer coisa fora isso é seita. Isso, isso. Tem também, prevalece muito aqui o islamismo. Tem muito muçulmano aqui. Entendo. Tem muita influência muçulmana, a arquitetura, bem, a cultura. Tem muito povo muçulmano aqui. E você, Inclusive nas escolas tem religião, aula de religião, que tem o cristianismo e tem também ensinam o catolicismo e o islamismo, para ter então uma faz, ideia. faz da cultura também Faz, o islamismo faz. está predominante. Sim, sim. E Segundo o que você, diz a história, teve um tempo que o islamismo, os muçulmanos conquistaram a Espanha, parte da Espanha, e deixaram as pegadas deles por aqui. sim, sim. Isso é desafiador, né? Porque para falar, né, do amor de Deus para essas pessoas é muito mais difícil, né? Tem um coração mais endurecido, né? Sim, sim. Só que a gente tá esperando passar, melhorar um pouco mais, porque realmente a gente tem esse chamado de chegar até eles de uma ou outra forma. Minha esposa é apaixonada pela cultura turca, que Hum, somos humanos também, então a gente caminha um pouquinho pela rua, já tem um restaurante turco, tem um restaurante daqui sim que tem tendência, né, muçulmana, aí já minha esposa fica ligada, assim, fica feliz de ver a oportunidade que vai ter lá vai na ter. frente de poder chegar até eles, né?
Sim, Aqui você vai passear um pouquinho no centro, cara, tem muita loja, tem comércio, tem açougue, tem padaria, tem um monte de coisa aqui que predomina o Islã. Você vê pelo nome da loja aí. sei, sei, sei. Então é fácil de identificar também, né? Depois, É, é fácil. quando a coisa normalizar, já vai saber mais ou menos aonde começar, vamos dizer assim, né? Ou por onde, Isto. né? Sim, sim. Sim, Então sim, essa sim, estratégia, assim, Deus já colocou no coração de vocês. sim. Bom, que bom. E fora isso, imagino que também há uma expectativa grande da comunidade, né, da igreja, né, em relação ao trabalho de vocês, né? E isso, vocês têm conversado com os irmãos? Como que tem sido isso? Sim, pois então a igreja tem muita expectativa sobre os nossos ombros, tem muita responsabilidade. Porque a igreja lutou, trabalhou bastante para fazer a realidade o que hoje tem aqui, a nossa presença aqui na Espanha. Porque Uhum. desde que começou o sonho de vir para cá, o convite de vir para cá, a igreja orou, contribuiu para a gente vir. E a igreja teve que ter aquela paciência, né, de aguentar todo esse tempo, né? Porque para eles a expectativa deles era a mesma da nossa. Daqui a 4 meses a gente tá aí. Só que não foi assim não. E eles tiveram que continuar orando, trabalhando, se Esperando? animando aí, esperando. Uhum. Aí hoje também, hoje graças a Deus, pela graça de Deus, pelo contato virtual que a gente tem com a igreja, a gente foi muito bem recebido aqui. Os irmãos muito, muito amoroso, carinhoso, receptivos e felizes, né, pelo fato da gente ter conseguido chegar até aqui. Como vocês estão fazendo com a escola das crianças aí na Espanha? Fala para mim. A escola começa aqui no mês de setembro. Uhum. O ciclo, né, escolar começa em setembro. Mas, Sim. tipo, ontem a minha esposa conseguiu matricular a minha filha caçula, a Clara. Já conseguiu Ah, matricular, que se faz, faz a matrícula com antecedência. uhum. Então, ela já conseguiu. Da Camila, que é a mais velha, vai fazer em junho. E vão Sim. começar. Aqui tá tudo parado, como em todo lugar, né? Não, não tá tendo aulas, tá tudo parado, então não se perdeu muita coisa, não. Então começa agora em setembro, Certo. sim. E Nossa, pelo fato de da gente ter chegado numa época de crise, né? De quarentena, a gente não conseguiu até agora fazer a documentação necessária, tipo a carteirinha de estrangeiro. Então eu acho que até o final do mês eu tenho que me apresentar na polícia aqui para uhum. começar o O trâmite, processo. né? Aham. É, E a gente percebe, né, que normalmente, assim, as crianças têm uma facilidade, né, de apresentar o evangelho, né, devido a um contato maior do dia a dia com a escola. E você pensa em, de repente, também utilizar isso como método para evangelização? Então, de repente, começar pelas crianças? Ou você prefere, de repente, não caminhar por esse lado? Você tem alguma coisa em mente já ou não? Renato, tudo que vier às nossas mãos para fazer a gente faz. A minha esposa, a gente conversou com uma irmã que mora em Madrid hoje em dia. Ela é boliviana, ela é professora e ela está trabalhando como professora estadual. E ela ficou em dar para nós um número do governo que contrata professores. Então, minha esposa está guardando esse número de telefone para ligar para aquela instituição do governo que contrata professores de religião, que Ah, seria certo. educação cristã, né? E que, bom, a gente tá orando, né? É uma porta. A gente sabe que criança é uma. Como se diz? Bom, Ramon? Uma esponja, né? De absorver, Sim, né? sim. O ensinamento, né? Da palavra.
se for de Deus e se Deus nos abençoar, a minha esposa, ela vai trabalhar nessa área com as crianças. É, E criança na tem. igreja também, né? Na igreja também com a vizinhança, né? Tentar fazer um trabalho. Sempre a gente aprendeu que todo trabalho começa com as crianças, né? Junto vem os pais. É verdade, ajuda, né? Ajuda, sim. E você pensa em envolver alguma coisa também dentro da área da música? Sobre é, uma primeira apresentação do Evangelho para quem não é crente ainda? Tem alguma uma coisa assim programada nessa direção ou não? Renato, eu tenho um grande desafio, porque chega uma igreja que de música do que a gente está acostumado assim, numa banda de louvor, tudo aquilo, aqui é zero. Eu tenho um violão acústico e uma caixinha um amplificador, né, que chama, só. Uhum. Então eu vou ter que lutar para discipular jovens, de preferência. E todo aquele que quiser formar parte do louvor, eu tenho que começar de zero. Começar a discipular e depois lá na frente, se quando eu montar um bom equipe de pessoas, né? Fazer já um som, começar a montar um bom som, então eu acho que pensarei em fazer alguma coisa nesse sentido, né? De Sim, usar a sim. música para levar para fora já. Fazer evangelismo. Aqui tem um negócio legal que tem áreas culturais, tem muito parque amplo, lindo, cara, lindo assim, maravilhoso. E que tenho entendido que com uma permissão da prefeitura, eles dão permissão para a gente fazer atividade ao ar livre. Entendi, com música, daí você pode fazer alguma coisa nesse sentido, Aí eu poderia montar um trabalho evangelístico com som, né, com música, tudo. levar a palavra, né? Até poderia ser possível antes de eu formar uma banda, um ministério de louvor, porque eu tenho o desafio também de conhecer as igrejas, os pastores, né, que tem aqui na volta ou na cidade, para, quem sabe, fazer algum trabalho juntos, né, nesse Sim. sentido de fazer algo chamativo, evangelístico, juvenil, É unir força, né? é unir força. Só É que que é eu teria que esperar um pouquinho até as coisas se normalizarem um pouco para poder ir atrás, né? sim, sim, Dos servos, dos conservos de Deus. sim, com certeza. E pelo que tem caminhado aí, você tem um prognóstico mais ou menos de quando de repente a coisa vai normalizar por aí em aspecto de culto público ou não? Já já temos permissão de fazer culto com o 30% dos membros da igreja. Ah, tá. Já está podendo se Estamos reunir, então. na fase um. Está começando a melhorar na fase um. E Tá. segundo dizem aqui o Ministério da Saúde, que até o final de junho já estará todo mundo liberado, logicamente com aquelas restrições, né, cuidados com respeito às prevenções, né, usar sempre como chamar a luva, o Interessante. álcool, máscara. Sim, entendi. Então, ainda tem um pouquinho de tempo ainda para se para se prevenir ainda e ficar em casa. Então, por Sim, enquanto, sim. é um tempo de preparação, né? Eu estava Não, eu tava pensando, Fernando, sobre esse momento, né? E eu acho que, pelas minhas contas, eu acho que você ficou quase um ano aqui no Brasil antes de ir para a Espanha, né? sim, E ficar pensando, né? Poxa, por que Deus não permitiu ele antes, né, de tudo isso, né? E de repente, acho que Deus também preparou esse tempo para você, né? Para você estar aí com a sua família, né? Para agora conhecendo um pouco mais a realidade, né? Poder com calma, né? Com esse tempo que você certamente está tendo com eles aí, de bolar uma coisa de repente até mais específico para onde você está, né? sim.
Com certeza, a gente está no tempo de Deus. Sim, sim. Foi o tempo de Deus chegar nessa hora. Eu considero que o tempo que a gente morou no Brasil foi um tempo de preparo também, Sim. de desligamento da mãe lá da Bolívia, né? Tempo de soltar como chama, o cordão umbilical e começar a caminhar com teus próprios pés. Então a gente aqui tá vivendo o plano de Deus, estamos aguardando, estamos, como é que se diz? Estamos apreciando aquilo que Deus faz a cada dia conosco aqui. Amém, amém. Para você ter uma ideia, estamos aqui 2 meses e a nossa igreja na Bolívia, ela, como toda igreja, foi impedida de fazer cultos por questão da Saúde. quarentena, né? Então não tem culto, não tem serviço na igreja, no templo, então não tem oferta, não tem dízimo, um que outro irmão vai, oferta, aí mas a despesa da igreja é grande. Então, por consequência, quem sofre é o missionário, né? Só que nesse tempo de 2 meses que a gente está aqui, a igreja local que também está vivendo a mesma situação de não ter culto, de não ter aquela oferta e tudo aquilo, mas os irmãos têm se esforçado por cuidar muito, mas muito bem da gente. Não temos falta de nada. Eles chegaram aqui com o maná, chegaram aqui como aqueles corvos que alimentaram, né, o Elias. Chegaram com a provisão. A gente tá feliz porque vê a mão de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus conosco. Então, eu acho assim, Deus se glorifica em tudo. Deus se glorifica em tudo. Então, foi o tempo de Deus. Lá na frente a gente, quem sabe, vai entender melhor o propósito, né, de ter que chegar e ficar 2 meses isolados. Mas por enquanto a gente só dá glória a Deus e caminha no caminho que Ele traçou para a gente. Nesse momento, né, de tanta dificuldade, né, acaba sendo também ministerialmente para todos nós esse momento de preparação, né. Eu estava conversando com um pastor aqui do Brasil, né, exatamente sobre isso, né, o futuro, né, aqui do Brasil, inclusive, eu não sei se na Espanha talvez seja diferente, né, em relação a 3 aspectos, né. O primeiro é quando isso normalizar, né, nós vamos estar com um país, né, que está ainda com uma crise na saúde, né. Além da saúde, nós temos uma crise política, infelizmente, criada por causa disso. E uma crise também econômica, financeira, né. Então, são 3 elementos, né, que a igreja vai precisar ter uma resposta, né, para um recomeço, né? Um recomeço, como repensar a saúde, né? A política e também, né? A economia, né? Então, é um momento de novos negócios, né? Principalmente aqui no Brasil, né? A gente começa já a saber, né? De também comunidades, né? Igrejas menores, né? Diante dessa situação, tendo que devolver o espaço, né, que tinha alugado, né, para a realização dos seus cultos, aqueles que não têm sede própria, né. Isso acaba sendo também frustrante, né, no coração daqueles e aquelas que ali começaram uma coisa, né. É um pouco diferente da minha realidade aqui, né, por ser uma sede própria. Eu acho que também onde você está também deve ser uma sede própria. Não sei se paga aluguel, né? Mas essa situação toda também é desafiadora para nós pastores, né? Sim, sim. É sim, nada será igual, né? Muita coisa vai ter que mudar no coração do ser humano, do crente, do não crente também. Nada será igual, acabando tudo isso agora, nada será igual. Mas a vida continua até o nosso Senhor nos chamar e nos levar. A gente tem que continuar
remando, né? Continuar trabalhando. E a igreja tem que estar preparada para esse grande dia, né? Isso, é verdade. E a igreja tem que orar no sentido de, nesse tempo, aproveitar de adversidade. Quanto mais densas são as trevas, a igreja tem mais oportunidade de brilhar. O crente tem mais oportunidade de brilhar. Então, acho que a igreja tá passando por um tempo onde tem que demonstrar que realmente é igreja, que realmente é seguidora de Jesus. Porque realmente vai ter, como você falou, muita crise, né? Muita dificuldade econômica. Mas se eu sou igreja e eu aprendi os ensinos de Jesus, de compartilhar, de abençoar, de melhor dar que receber, então a igreja tem que se mostrar agora, né? Deixar de olhar para mim mesmo, deixar de olhar do meu conforto, deixar de olhar do meu bem-estar para também olhar no meu próximo, no meu vizinho, né? Que também, quem sabe, não sei se ele está comendo, se ele não está. E se eu tenho dois pães, compartilhar um. Então é desse jeito que a igreja vai se mostrar como igreja, como uma instituição de Deus mesmo, né? Sim, Porque tristemente a igreja, até na grande parte da igreja, tristemente eu posso falar assim, não tem dado muito bom testemunho, né? Muito crente, é muita coisa que a gente começou a ver nas igrejas que em outros tempos não via, incríveis, inclusive incríveis, né? Quem ia pensar que isso aconteceria numa igreja, né? Mas aconteceu. sim. Então eu acho que é tempo da igreja se reivindicar e se mostrar como igreja, iluminar, brilhar. É verdade. Acaba sendo, né, Fernando, uma dificuldade muito grande, né? Quando você vai levar o evangelho para alguém, apresentar o evangelho para alguém, né? O que as pessoas têm na mente, né? É logo um mau exemplo, né? Um mau testemunho, né? Que ele vivenciou no passado, né? Ou ela vivenciou no passado e por isso, né? Tem um certo receio de ouvir essa palavra, né? E nós temos uma dupla responsabilidade, né? De apresentar o evangelho, né? E de quebrar esse jogo no coração das pessoas, né? Que talvez é maior ainda do que e mais difícil, né? Do que só levar o evangelho, né? Sabe, Renato, a Bíblia diz que a igreja é o sal da terra, né? Você Sim, e eu, a igreja toda é o sal da terra. E a sal preserva, né? E se essa terra não tem se apodrecido na totalidade, é porque a igreja ainda está na terra, tentando fazer a parte da igreja, né? Mas se a igreja for igreja mesmo, a igreja que o Senhor sonhou, que o Senhor planejou, que o Senhor desejou ter, então vai salgar ainda mais. Então é tempo da igreja tomar atitude, né? De isso. mim como crente, de eu como crente, como vizinho, como pai, como esposo, né? Começar a salgar mais, para preservar mais, porque Jesus está pronto. Jesus está voltando já já. E tomara que quando ele venha, me encontre, me ache, sendo igreja, Sim, trabalhando, fazendo alguma coisa para ele, para o reino dele, né? verdade, verdade. Essa é o nosso desafio hoje, né? Ser igreja nos nossos dias. E a gente se depara com isso, né? Porque isso deve ser tão presente para mim aqui como para você aí, né? Acabar tendo que levar uma palavra e de repente a pessoa se fecha porque ela tem na lembrança uma mensagem negativa, né? Uma lembrança negativa de alguém que fez alguma coisa errada e não deu um bom testemunho. Agora, eu tenho percebido aqui, pelo menos, não sei se aí também está sendo igual, em relação a algumas pessoas que estavam desviadas. Não estavam indo, sabe, a pessoa que estava indo mais ou menos, ou já estava ali, com a inserção das lives, dos cultos, na esfera não presencial, né, a gente percebe, ou pelo menos eu percebo um aumento, né, dessas pessoas, né, que tinham
afastado, ou momentaneamente se afastado, né? E agora estão retornando, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco disso, como está sendo aí, e qual que é a sua opinião sobre isso? Como que você enxerga isso? Então, o ambiente é assustador. Aqui na Espanha chegou ao limite de a cada dia morrer mais de 1.000 pessoas. A cada dia. Uhum. Já pensou 1.000 pessoas de uma doença morrer cada dia? É assustador. De ter que lutar com um inimigo invisível. Você não vê, você não sabe quando você de repente pegou o vírus. Então isso traz temor, traz medo. E se você tem um conhecimento, por mais leve que seja, do Evangelho, da palavra que te traz salvação, então você tem que pensar para onde você quer ir. Então te faz pensar um pouquinho no teu destino final, na vida eterna. Então tem muito crente, que pensou, quem pensou nesse tempo e resolveu se achegar à igreja, né? Se voltar para Deus. Eu tenho visto nas redes sociais que tem milhares que têm aceitado Jesus também, através dos cultos online das igrejas. E eu acho que é uma realidade. Por isso eu digo, a igreja tem que aproveitar ao máximo o momento. Porque nesse tempo de dificuldade, de provação, né? Também é oportunidade. Sim. Porque se eu morrer agora, tudo bem. Eu sempre me lembro de um filme, não sei se você assistiu aquele filme, eu não sei como é que é em português, Ponta de Lança, daquele missionário que foi pregar numa tribo no Equador, selvagem, Jim Elliot. Aí ele conversando numa viagem, ele ia evangelizar o povo, sobrevoar sobre a tribo com um avião pequeno, não sei como chama. Aí o filho dele tinha um filho pequenininho e falou para o pai: pai, não vai. Por que você vai? E se você morrer, e se eles te matam, se os índios te matam? Aí o missionário pegou o filho, abraçou ele e falou assim: cara, filho, eu estou preparado para morrer, mas eles não, porque eles não têm Jesus. Então o pensamento do crente é esse, o cristão, né? É esse. Como Uhum. disse o apóstolo Paulo, né? Morrer é lucro, né? E com Deus. Sim. Então, não temos que ter temor. Mas esse temor, esse medo que tem tido muitos crentes afastados estão voltando para a igreja, né? Estão voltando para o redil. Então é bom a igreja se preparar para receber. Tá de coração aberto também, né? Porque às vezes uma saída de uma pessoa da igreja deixa feridas, né? Seja ela qual for, né? Agora eu acho que não é o momento da gente ficar se lembrando, né? Ou se martirizando diante de coisas do passado também, né? Então, às Sim, vezes, sim. sai com alguma coisa, né? E, de repente a igreja agora tem que acolher, né? Acolher independente da circunstância, né? Acolher independente do momento, né? E tratar dessas vidas, né? A igreja tem que ter maturidade, né? Porque tem muitas pessoas que saíram da igreja e saíram falando mal da igreja. É, Saíram falando mal do pastor, do obreiro, do diácono, sei lá, da esposa do tal, do qual. Então também, quem sai, sai ressentido. Quem fica também fica, tem vezes que fica ressentido. Então, a igreja tem que madurar e, como você falou, tem que receber, né? Tem que receber a todo mundo, porque esse é o nosso papel como igreja. está disposto, né? Está disposta a se abrir, né? Para viver o novo de Deus nesse momento tão
tão difícil, né? Exatamente. E a gente tem percebido no Brasil, né, em relação, e você deve estar acompanhando aí também, né, como que as pessoas ficam em casa, né, e acabam tendo muito tempo ocioso, né, em relação às suas atividades naturais, né, e acabam então indo para a internet, para a rede social, né, e aí, como não tem nada para fazer, resolve um belo dia falar sobre política, né. Aí uma outra pessoa vai lá, também lê, não concorda, e aí fica brigando, né? Não sei se você já se deparou com isso, né? E aí fica uma briga desenfreada em relação à política, né? Ideologias, né? Opiniões diferentes, né? E isso às vezes, né? Nos assim acaba afastando ainda mais as pessoas das outras, né? E também acaba assustando aqueles que não são crentes, né? Não sei se aí está também igual ou não, mas queria que você aproveitasse e comentasse um pouco sobre isso, devido ao fato, vou te falar por quê. Aqui no Brasil, especificamente, muitos pastores estão assim. Então, os pastores estão brigando entre eles por causa de política. Uma tremenda bobagem. Enfim, queria que você comentasse também um pouco sobre isso. Mas enquanto você vai pensando aí, vou mandar um abraço para o Leandro Santos, para a Anitta, para o Ricardo, para a Elaine. A Elaine falou que gostou de ver você falando em português. A Raquel, o Edgar, quem mais? O Paulo, que está mais para cima. Isso aí. Diga aí. Então, A Anitta acabou de entrar. eu acho assim, reverendo, que o crente, a Bíblia diz que temos que aproveitar bem o nosso tempo, Sim, sim. porque não são bons, né? E Deus tem nos abençoado tanto, né, com esse negócio das redes sociais, facilitou tanto o nosso trabalho, né? Sim, sim. Normalmente as igrejas têm 50, 100, 200, 300 membros, 500, Uhum. 1000, mas com as redes sociais ultrapassam, né, o Transcende, número de transcende. membros. Então podemos chegar a muitas pessoas. E Uhum. isso é uma vantagem maravilhosa para quem sabe utilizar bem. Eu acho que a igreja, o crente deveria utilizar bem as redes sociais para abençoar, para enviar mensagens, para compartilhar louvores, sei lá. Aí então vem o inimigo, vem o diabo, né? Que é Uhum. esperto em criar confusão. Então vem atrapalhar tudo isso, né? Sim. Eu acho que o tempo tem que ser bem aproveitado. Tem muita gente reclamando que não está conseguindo sair para trabalhar, não está fazendo isso, aquilo. Mas eu vejo assim, quem tem a visão de Deus, aquele que procura entender os propósitos de Deus, aproveita. Quanto tempo que algum pai não pensou, cara, vou separar um final de semana para passar somente com a minha família, para curtir a minha família, curtir minha esposa, curtir aquilo. E hoje que tem muito tempo para fazer isso, tá reclamando de trabalhar, de não sei o quê. Então temos duas opções: ou curtir aquilo que Deus preparou para nós, da família, que é o maior tesouro que a gente tem, a esposa, os filhos, ou então reclamar que não está fazendo aquilo, outro, porque na Uhum. verdade que reclamar não adianta de nada, não adianta de nada. Sim. Simplesmente reclamou, se estressou e acabou, continua isolado, continua Sim. encerrado em casa. É verdade. Mas se você vê com uma visão diferente, vai aproveitar, vai brincar, vai, sei lá. Se faz de criança, vai lá pular com os filhos. É verdade. Aproveita. Com respeito da política, cara, sinceramente, é confusão, né? Nosso compromisso é com o reino dos céus, dos céus, com o negócio do nosso Pai. Eu acho assim que deveríamos aproveitar. Eu já entrei nessa também, mas depois me arrependi. Porque realmente a gente entra no ritmo e começa brigando, né? Começa ficando zangado e tudo aquilo, mas
Na verdade, depois que acaba tudo, é uma perda de tempo. A gente vê que percebe que perdeu, né, aqueles amigos, allegados, sei lá. E que é só perda, né? Quem ganha são os políticos lá que ganham e chegam lá É, do mesmo e jeito, né? é menos a gente. Então, não vale a pena, não. Eu acho que deveríamos aproveitar bem as redes sociais para abençoar, para acalmar um pouco os ânimos daqueles que estão nessa, né, de lançando fogo para cá e para lá. Sim, sim. Então deveríamos ser os árbitros aí, acalmar um pouco. Tá longe disso, né? Assim, não que o povo, né, Fernando, minha opinião é essa, né? Não que o povo deve ser alienado com a política, né? Ou não deve ter uma opinião formada, né? Mas, de repente, como povo de Deus, nesse momento, né? Que nós fomos chamados exatamente como você disse, para ser o sal da terra, né? E a luz do mundo, né? Talvez nós deveríamos utilizar esse tempo, né, que nós temos vago, né? Para anunciar ainda mais o evangelho, né? E deixar as coisas de segundo plano, né? Para depois. Né? Porque a palavra fala exatamente isso, né? Buscar primeiro o reino de Deus, né? E as demais coisas vão se acertando, né? Vão se adequando à sua necessidade. Então, o que hoje eu percebo, inclusive de líderes, né? De se preocupando muito mais com a questão política em si do que em ser um interlocutor da palavra de Deus, né? Até mesmo, né? Fiquei sabendo já de caso de pastor, né? De levar o tema, a pauta política, né, para o púlpito, entendeu? Ou então o pastor comemorando que bloqueou mais um amigo na rede social por conta da política. Então, é triste o cenário, né, infelizmente, né, mas é a constatação da realidade, né? Por outro lado, a gente vê Verdade. que o amor de muitos iriam se esfriar, né? Então, nós também acabamos vendo que isso acaba sendo um cumprimento das profecias também, né? Sim, eu acho que eu vou falar como pastor. Eu acho que o meu negócio é ovelha. Cuidar de ovelha, pastorear ovelha. Política é um outro âmbito, eu acho que não entro nessa não. Eu acho que quem foi chamado para pastorear tem que pastorear. Quem foi chamado para Sim, ser política, vai lá fazer política e faz o melhor, com temor de Deus. Mas pastor foi criado para cuidar de ovelhas, para apaciguar, para apacentar ovelhas, não para ficar bloqueando ninguém. nem Então eu acho comemorar, que o que a gente pode fazer é orar, né? Interceder, pedir o melhor da vontade de Deus para o povo, mas entrar nessa de que você falou aí, que se falar que bloqueou tal ou excluiu tal por pensar diferente, aí é meio complicado, né? sim, sim. Eu Isso acho acaba que assustando. eu acho que tem que ter crente político, Sim, crente, sim, tem que ter representar. A Bíblia diz que Deus disse que a gente é cabeça. sim, Então tem que ter representante. E se for todo mundo, glória a Deus. Mas é crente. Pastor não, pastor foi chamado para ser pastor. sim, sim. Eu concordo também que e a gente tem que, como líder, né, como pastor, que nós somos, né, a gente tem que conduzir o povo, né, conduzir o rebanho, né, que é o Sim, sim, princípio da mordomia, né, cristã, né, porque o verdade. rebanho não é nosso, né, o rebanho é do Senhor Jesus, né, então nós somos apenas mordomos disso tudo, né. Isto, O homem foi colocado na terra para cuidar do jardim, né, então nós somos apenas mordomos, né, para administrar tudo isso, né, e ter a responsabilidade de conduzir o rebanho de uma melhor forma, né. amém. Uma, Verdade. uma perspectiva política, né, a gente se entristece de ver o cenário, infelizmente, né, e lamento profundamente que o Brasil atravessa essa crise moral na política, essa crise que não é de hoje, né, já é de alguns anos, então ver isso se estendendo, né? Por outro lado, a gente tem um papel de orar pelos nossos líderes, né? Então, às vezes eu vejo muito líder brigando, né? E até
querendo falar mal do político A ou B, né? Às vezes a gente não ora por aquilo, né? Então, às vezes, a gente como liderança tem que, de repente, demandar tempo também por isso, né? Interceder sobre a política de uma forma geral, né? É que assim, que dizem assim, religião, política e futebol, né? É uma ferramenta muito usada pelo diabo, né? Para Sim. atrair confusão, né? Distração no povo. Porque assim, eu fui chamado para pastorear, para ganhar almas. Mas Uhum. deixando do lado um pouquinho a política, hoje em dia tem muito isso de falar pro apóstolo tal, de falar mal pro bispo tal que está fazendo tal coisa. Tudo bem, cada um vai dar Uhum. conta de si mesmo para Deus. E eu tenho que me preocupar, ao invés de falar dos outros, pôr atenção no que fazem os outros, fazer a minha parte. Deixar eles fazer o que eles estão fazendo e eu ir atrás das almas. Sim, sim. É que nem no É futebol verdade. também, o pessoal briga, né? As torcidas brigam, se matam, sei lá. E continuam sendo as mesmas pessoas que apanharam, que bateram. Mas quem ganha é lá os futebolistas, lá é o Robinho, lá, sei lá, hoje em dia que é jogador que é bom, não sei, Bom não tem o, nenhum. Bom não o tem nenhum. Neymar. Todo mundo milionário, mas a torcida continua sendo a mesma, né? Infelizmente. Não Infelizmente. ganha Mas, nada. mas bom hoje não tem nenhum, viu? Sou o Fernando. O Fernando já era melhor que esses par de pau. Tá certo, Fernando. A gente está tendo uma entrada muito boa de pessoas aí assistindo, né? Cíclica, na verdade, mas muita gente entrou e muitas pessoas eu tenho certeza que vão ver depois, né? Depois que a live já tiver sido encerrada, que eu acho que ela vai ficar disponível, né? E eu queria que você mandasse uma palavra. Eu estou procurando um foco melhor, que está ficando escuro aqui onde eu estou. Aham. Mas se você mandasse, acho que as pessoas que vão depois assistir, né? Em relação à questão de uma motivação, né? Para as pessoas terem uma palavra de esperança e de conforto aí nos corações Amém. do que temos vivenciado aí. Amém? Amém. Antes de você falar, eu só queria mais uma vez aí agradecer, Fernando, pela gentileza, né, de nos receber aqui, né? Tem um palmeirense aqui mandando um abraço para você aqui também, Amém. Diego, Rafael. Tamo junto. Ele só tem um defeito de palmeirense, mas tá bom. E, e É. Fernando, agradecer a gentileza e agradecer também, louvo a Deus pela sua vida, da sua família, e o tempo que estivemos juntos aqui no Brasil, eu creio que foi um tempo também de preparo, né, de aprendizado, né, não só para a gente, mas como para vocês também. E nesse novo momento, que você possa aí continuar sendo abençoado por Deus, né, a continuar trilhando aí o seu caminho, né, e que Deus possa colocar no seu coração os próximos passos a seguir dentro do discipulado, dentro da missão que você tem, que é uma missão específica, um chamado específico por Deus, e saiba que vai ter pessoas em oração por vocês, pela sua família, pela sua vida e pelo seu ministério. Amém, reverendo Renato. Obrigado pelo convite também. É bom conversar, é bom a gente se ver depois de alguns meses. Sim. E bom, obrigado também pelas orações, obrigado pela amizade. Amém. É lindo ter uma família grande, né? A gente é uma família grande em Jesus. Amém. Eu queria deixar uma palavra só com vocês, aqueles que vão entrar e que está no livro de Neemias, capítulo 6 e versículo 3. Acho que vocês conhecem uma palavra muito pregada, mas é uma palavra importante para os nossos dias de hoje, né?
Eu tenho minha Bíblia em espanhol. Estou na Espanha, né? Não trouxe minha Bíblia em português, mas eu sei que vocês vão procurar em português. E se não, vão praticar um pouco espanhol também. Neemías capítulo 6 y versículo 3 dice así: Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Neemias foi convidado para uma reunião, né? E com a intenção dos que convidaram ele de atrapalhar o trabalho dele, que era reconstruir os muros, né, da cidade. E Neemias era ciente da responsabilidade que ele tinha, que era grande, a obra que ele estava fazendo era grande, o trabalho dele era grande, o Deus que ele servia era grande. E essa é a mesma palavra da gente para a gente hoje em dia. Não posso me distrair, não posso fazer uma outra coisa que servir ao meu Deus. A gente falou de política, a gente falou um pouquinho de futebol, de situação espiritual, sei lá. Mas eu não posso me ficar distraindo com tudo isso, não. Porque eu preciso fazer a obra. E essa obra que a Bíblia fala não é somente para os pastores, para a esposa de pastores, para obreiros, não. É para a igreja em geral. É para todo mundo. A igreja não pode ficar se distraindo com o que está acontecendo hoje em dia. Não vamos parar de olhar para a epidemia, para a pandemia, né? Com aqueles olhos, vou morrer, vou morrer, todo mundo vai morrer, algum dia a gente vai morrer. É verdade. Se foi hoje, hoje morre. Se foi amanhã, daqui 20, 30, 40 anos, a gente vai morrer. E o nosso destino é o céu. Mas por enquanto eu não posso ficar me distraindo. A igreja tem que aproveitar o tempo. Hoje em dia tem muita gente quebrantada, gente assustada, gente de todo tipo, aguardando, esperando de alguém com alguma coisa para mudar a vida dele, para mudar a situação, para tirar esse susto, para tirar aquele medo, para trazer paz. Verdade. E você tem paz, eu tenho paz, a paz que o mundo não dá, é a paz de Jesus. Então o tempo da igreja é o nosso tempo da igreja. E não é pelo fato de querer uma igreja lotada, uma igreja super lotada, nada disso. É ver corações lotados da presença de Deus. É ver vidas transformadas com a presença de Deus. É isso que a gente quer. É isso que a gente tem que fazer. Hoje é o tempo da igreja. Jesus está chegando, está voltando já já. E tem muita gente ainda no nosso redor, mesmo dentro da nossa família, que ainda não aceitou Jesus. Que ainda não abriu o coração. E quem sabe estão aguardando somente um Jesus te ama. Quem sabe eles estão aguardando um te amo, um abraço, né? Um convite, uma palavra, por pequena que seja. Mas quem sabe eles estão esperando aquele empurrãozinho. Aqui é o Marcelo Nascimento, tá dando um abraço aí. Grande pastor também aí da igreja. Tá nos acompanhando nesse momento. Estamos aí falando com o missionário reverendo Fernando. Então, o tempo da igreja, irmão Renato, o tempo da igreja é hoje. Sim. Os campos estão brancos. A seara é muita. Sim. É hora de aumentar os obreiros para a grande colheita, né? No livro de Ageu, como é que é em português? Ageu? No capítulo 1, aleluia, e versículo 5, né? Diz assim, né? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditai bem sobre os vossos caminhos. O que a gente está fazendo? Como é que a gente está fazendo? Né? Então é tempo de meditar, de pensar e de agir.
que Deus está no controle de tudo. Amém? Deus lhe bendiga. Amén, Gracias. querido. Bendiciones. Saludos a tu familia toda la iglesia.